Olá, alunos do sexto ano da Escola Olinto de Oliveira Vale, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Felipe e eu sou estagiário de Geografia pela Universidade Luterana do Brasil. Nessa aula de hoje, nós estaremos falando sobre preservação ambiental. Nós abordaremos nessa aula três tópicos extremamente importantes sobre esse assunto. Nós falaremos sobre a Ordem Ambiental Internacional, a Agenda 21 e o Desenvolvimento Sustentável. O que vem a ser a Ordem Ambiental Internacional? A Ordem Ambiental Mundial configurou-se a partir da Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Cúpula da Terra, que ocorreu no Brasil no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Quais foram, então, pessoal, os objetivos dessa cúpula? Foram os estabelecimentos de normas para limitar e reverter os impactos dos processos econômicos e tecnológicos sobre o meio ambiente e a criação de uma comissão para o desenvolvimento sustentável para assegurar o apoio aos objetivos da Agenda 21. Pessoal, o que vem a ser estabelecer normas para limitar e reverter os impactos dos processos econômicos e tecnológicos sobre o meio ambiente? O que é isso? Pessoal, vocês sabem que, assim, desde o final da Segunda Guerra Mundial, lá em meados do século XX, até o dia de hoje, a tecnologia ela tem crescido assim assustadoramente de uma forma muito rápida. E, infelizmente, existem certas tecnologias que elas degradam o meio ambiente, que elas violentam o meio ambiente. E essas tecnologias não são boas. Elas precisam ser trocadas por tecnologias renováveis ou tecnologias sustentáveis. Portanto, é necessário esse objetivo ele trata de quê? Né? Sobre você limitar e reverter os impactos desse tipo de tecnologia e até mesmo trocá-las, né? Substituí-las por tecnologias sustentáveis ou renováveis, como foi dito. Criação de uma comissão para o desenvolvimento sustentável para assegurar o apoio aos objetivos da Agenda 21. Eles então decidiram que era necessário a criação de uma comissão para que todos os objetivos da Agenda 21 viessem a sair do papel para se tornar uma realidade. Agenda 21. Pessoal, mas afinal de contas, o que é a Agenda 21? A Agenda 21 é um documento que estabelece a importância de cada país a se comprometer a refletir global e localmente sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Pessoal, é dessa cúpula que surge aquela famosa frase: pense globalmente e haja localmente. Mas o que vem a ser isso? Eu vou explicar para vocês. Vamos supor que você seja uma pessoa que tem conscientização ambiental, que quer preservar o meio ambiente, que quer fazer com que isso se torne uma realidade no local onde você vive. O que você vai fazer? Você vai praticar a preservação ambiental no local onde você vive, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, e você vai fazer isso, né? Vai compartilhar essas ideias com outras pessoas. Você vai fazer isso no local onde você vive, mas como se você estivesse fazendo isso a nível global. Você fará na sua cidade o que você faria no mundo todo se tivesse essa oportunidade. Com certeza, pessoal, se todo mundo fizesse isso, se cada um fizesse a sua parte, nós conseguiríamos reverter essa situação aí de degradação ambiental que existe no nosso mundo. E é interessante que a Agenda 21 ela chama atenção para que todos os setores da sociedade também venham a fazer isso, né? Ela fala sobre organizações não governamentais, ela vai falar sobre o setor industrial, os trabalhadores, a classe política, né? Todos devem ter essa responsabilidade de agir localmente e pensar globalmente. Continuando, pessoal, a Agenda 21 é um programa de ação baseado no documento de 40 capítulos que constitui uma abrangente tentativa de promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento, denominado desenvolvimento sustentável. A Agenda 21, como já foi dito aqui, direi de uma forma mais profunda agora, ela abrange diversas áreas da sociedade. Quando a gente fala em preservação ambiental, desenvolvimento sustentável, a gente precisa entender que
a qualidade de vida sustentável não está apenas ligada à questão ambiental, ela também está ligada à questão da vida humana. Até porque, obviamente, a questão ambiental abrange todos os aspectos da vida humana. E é por isso que a Agenda 21 ela vai abranger a questão educacional, a questão política, a questão social, a questão ambiental, a questão de uma melhor qualidade na área de saúde para a população, o turismo a gente sabe que ele é importante, que ele traz muita receita para os estados e municípios, porém o turismo ele precisa ser feito de uma maneira sustentável, ou seja, não se pode praticar turismo em áreas florestais, em reservas florestais que são importantes para a preservação ambiental. A sua cidade ela tem que estar dentro disso, ou seja, políticas públicas ligadas à Agenda 21 devem ser praticadas também na cidade onde você vive. Quais são então, pessoal, os objetivos da Agenda 21? A criação de parceria entre governo e sociedade para conscientizar sobre o desenvolvimento sustentável e criar políticas de ações. O que significa isso, pessoal? Significa que o governo ele tem que interagir com a sociedade sobre a importância de conscientizá-la, né, a respeito do desenvolvimento sustentável. Deve haver esse diálogo aí, essa interação entre o governo e a sociedade, para que todas essas políticas, todos esses métodos de preservação ambiental possam vir a ser praticados por todos os setores da sociedade. O comprometimento dos países em refletir de forma global e local sobre os problemas ambientais e a responsabilidade dos governos em facilitar a implantação das agendas nos estados e municípios. O que isso significa? Significa que cada presidente, cada chefe de estado, né, cada primeiro-ministro, ele tem que facilitar a implementação dessas agendas nos estados e municípios de seus países. Seções e capítulos. A Agenda 21 é um instrumento de planejamento para a formação de uma sociedade mais sustentável. Ela se foca em tentar resolver os problemas sociais e ambientais vividos atualmente pelos países. Com este objetivo, o documento oficial apresenta 40 capítulos divididos em 4 seções que focam as questões econômicas, a preservação e formas de implementação dos projetos. Seção 1. A seção 1 fala sobre as dimensões econômicas e sociais, analisa as questões ambientais e sua interdependência com a pobreza, saúde, comércio e consumo. Ou seja, pessoal, você vai perceber que cada coisa aqui, cada aspecto liga-se ao outro. A questão ambiental tem ligação com a questão social, a questão da pobreza, da saúde, do comércio, e nós estaremos vendo sobre isso nessa aula. Vamos lá, primeiro capítulo. Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento das políticas internas conexas. Combate à pobreza, mudança dos padrões de consumo, dinâmica demográfica e sustentabilidade, proteção e promoção das condições da saúde humana, promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos e integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões. Pessoal, entre esses capítulos aqui, eu gostaria de dar uma ênfase muito grande ao segundo capítulo que fala sobre o combate à pobreza. Toda vez que a gente fala sobre pobreza, a primeira coisa que vem à nossa mente, a primeira imagem, são daquelas crianças lá no continente africano que sofrem muitas das vezes de desnutrição, que muitas das vezes morrem por falta de alimento, por falta de alimentos ricos em vitaminas que são vitais para a vida humana. E infelizmente a fome não é algo que está restrito apenas ao continente africano. Infelizmente essa questão, esse problema, a nossa sociedade vive em todos os locais do mundo. Você tem fome na cidade onde você mora, você tem pobreza na sua rua, no seu bairro. E para que nós venhamos a ter uma qualidade de vida digna, porque como eu disse, a questão do desenvolvimento sustentável da Agenda 21 não se trata apenas da questão ambiental, mas também da vida humana como um todo, é necessário que nós venhamos a combater a pobreza de forma eficaz, de forma séria, para que nós venhamos a evitar que essas imagens continuem sendo reais no mundo em que nós vivemos. Seção 2. Intitulada de Conservação e Gestão dos Recursos para o Desenvolvimento, essa seção fala sobre o gerenciamento de recursos físicos do planeta Terra como um meio de fomentar o desenvolvimento sustentável. Os capítulos são Proteção da Atmosfera, Abordagem Integrada do Planejamento e do Gerenciamento dos Recursos Terrestres, Combate ao Desmatamento, Manejo de Ecossistemas Frágeis, Luta contra a Desertificação e Seca, Gerenciamento de Ecossistemas Frágeis, Desenvolvimento Sustentável das Montanhas,
promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável, conservação da diversidade biológica, manejo ambientalmente saudável da biotecnologia. Entre esses capítulos da seção 2 da Agenda 21, eu gostaria de destacar o primeiro, que fala sobre a proteção da atmosfera. E quando a gente fala sobre a proteção da atmosfera, a gente se remete a um assunto muito falado nos últimos anos, que com certeza vocês aí do sexto ano já devem ter estudado sobre, que é a questão do aquecimento global. E caso algum de vocês não se recordam do que vem a ser o aquecimento global, quais são os seus processos, eu estarei falando aqui para refrescar a memória de vocês. Pessoal, o aquecimento global é um processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por maciças emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra como o desmatamento, bem como de várias outras fontes secundárias. Essas causas são um produto direto da explosão populacional, do crescimento econômico e do uso de tecnologias e fontes de energias poluidoras e de um estilo de vida insustentável, em que a natureza é vista como matéria-prima para a exploração. Os principais gases do efeito estufa são o CO2, dióxido de carbono, e o gás metano, CH4. Esses e outros gases atuam obstruindo a dissipação do calor terrestre para o espaço. Pessoal, então vocês devem se lembrar que a gente tem a nossa atmosfera, ok? E existem certas empresas, existem certas indústrias, existem certos grupos que emitem um gás muito conhecido chamado CO2 ou gás carbono, entre outros como o próprio gás metano que nós citamos. Esses gases, quando eles são soltados para a atmosfera, eles obstruem a dissipação do calor terrestre para o espaço, causando aquilo que nós conhecemos como aquecimento global, que nada mais é do que o aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra. Então, pessoal, o que a gente então deve fazer para mudar essa realidade que a gente está vivendo? Como é que a gente freia? Como é que a gente dá um stop no aquecimento global? É necessário que a gente comece a trabalhar com tecnologias renováveis, que as empresas, as indústrias dos grandes países, dos grandes centros, elas possam se conscientizar sobre o fato de que elas estão poluindo o meio ambiente, infelizmente, que elas estão trazendo um mal muito grande para a sociedade e para a existência da vida na Terra, e que agora elas precisam não mais emitir esse tipo de gás carbono para a atmosfera e trabalhar com energias renováveis, com tipos de tecnologias sustentáveis que não vão agredir o meio ambiente, porque isso irá causar um dano terrível para a nossa população. Seção 2. Continuando aqui a seção 2 que nós estávamos falando. Proteção de mares, oceanos fechados e semifechados e das zonas costeiras e proteção. Uso racional e desenvolvimento de seus recursos vivos. Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos. Avaliação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. Manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, incluindo a prevenção do tráfico internacional ilegal dos produtos tóxicos e perigosos. Manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos, incluindo a prevenção do tráfico internacional ilícito de resíduos perigosos. Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas com esgoto. Manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos. Pessoal, dentre esses capítulos aqui da segunda parte da seção 2 da Agenda 21, eu gostaria de dar um destaque a esse primeiro capítulo aí em cima, que fala sobre a proteção de mares e oceanos fechados e semifechados. O que vem a ser isso, pessoal? Quando a gente fala de preservação ambiental, de mundo ecológico, né, a primeira imagem que vem à nossa mente é a imagem do mundo verde. É a imagem das florestas, das matas, né, da Mata Atlântica, da Amazônia, do Pantanal. Porém, a preservação ambiental não se restringe ou não se refere apenas às florestas, às matas. Ela também se abrange a mares e oceanos. Por quê? Porque lá há também vida, lá existe a vida aquática. E as espécies que ali vivem são importantes para o nosso ecossistema e estão importantes também para a vida do ser humano na Terra. Portanto, é necessário que nós venhamos a proteger essas áreas para que não venha a acontecer o quê?
desastres ambientais, crimes ambientais, como por exemplo aquele que ocorreu no ano passado lá nas praias do Nordeste. Não sei se vocês se lembram, mas caso não lembre, irei recordar. No ano passado houve um vazamento de óleo ali que atingiu diversas praias de diversos estados da região Nordeste do nosso país. E esse vazamento de óleo teve consequências drásticas para a biodiversidade daquele local, para as espécies que vivem ali, né? Muitas espécies de peixes acabaram morrendo. Você teve também um prejuízo econômico muito grande, por quê? Porque além da questão turística, de ser locais onde as pessoas, de praias, né, onde as pessoas vão para visitar, para nadar, para levar suas famílias, tem também aqueles que vivem da pesca, que sobrevivem da pesca, que sobrevivem de vender o peixe. Há pessoas que se alimentam daqueles animais ali que vivem naquela região, então você teve um prejuízo socioeconômico muito grande naquele local. Então é por isso que nós devemos preservar mares, oceanos, regiões, zonas costeiras, para quê? Para que nós venhamos a impedir que mais e mais crimes ambientais como esse ocorram novamente. Seção 3, pessoal. Esta seção fala sobre o fortalecimento do papel dos grupos e como o trabalho deles contribui para o desenvolvimento sustentável. É formado pelos capítulos Ação Mundial pela Mulher, com vistas a um desenvolvimento sustentável e equitativo, a infância e a juventude no desenvolvimento sustentável, reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas comunidades, fortalecimento do papel das organizações não governamentais, parceiros para um desenvolvimento sustentável, iniciativa das autoridades locais em apoio à Agenda 21, fortalecimento do papel dos trabalhadores e seus sindicatos, fortalecimento do papel do comércio e da indústria, a comunidade científica e tecnológica e o fortalecimento do papel dos agricultores. Pessoal, nessa seção 3 da Agenda 21, são tratados a importância de todos os grupos da sociedade para que eles possam contribuir para o melhor desenvolvimento sustentável, para que as práticas de preservação ambiental possam se tornar realidade. E é interessante aqui que ele vai citar cada tópico em um grupo diferente. E eu gostaria de dar ênfase a 3 tópicos aqui. Um que fala sobre a ação mundial pela mulher com vista a um desenvolvimento sustentável e equitativo, iniciativa das autoridades locais em apoio à Agenda 21, e gostaria também de falar de forma mais abrangente sobre a infância e juventude no desenvolvimento sustentável. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro fala sobre a ação mundial pela mulher, com vistas ao desenvolvimento sustentável e equitativo. Agora, pessoal, o que vem a ser um desenvolvimento sustentável e equitativo? Isso tem a ver, pessoal, sobre o papel da mulher na nossa sociedade. Há algum tempo atrás, até meados do século XX, a mulher não tinha direito de votar, a mulher não tinha direito de opinar, a mulher não tinha direito de trabalhar. Mas, ainda bem, com o passar do tempo, a mulher tem conseguido garantir certos direitos que até então ela não tinha. Quando nós falamos sobre desenvolvimento sustentável, aquecimento global, preservação ambiental, nós estamos falando sobre algo que é de vital importância para a existência na vida da Terra. Portanto, e justamente por isso, a mulher não pode ficar inerte a isso, ela tem que fazer parte das discussões sobre desenvolvimento sustentável, sobre a preservação ambiental, e ela tem que ser uma voz ativa nesse assunto tão importante para a vida na Terra. Portanto, é necessário que haja, assim, equidade, igualdade de gênero, que o homem, assim como ele tem a sua voz ativa na sociedade acerca de questões importantes como essa que nós estamos falando, a mulher ela também precisa ter, para que os seus direitos sejam garantidos diante da sociedade. Outro tópico fala sobre a infância e a juventude no desenvolvimento sustentável. O que vem a ser isso? A gente vê aí nessa imagem crianças sorrindo, brincando, e vocês do 6º ano do ensino fundamental, que tem aí entre 12 e 13 anos, vocês precisam ser conscientizados desde a mais tenra idade sobre a importância da preservação ambiental. A conscientização a respeito desse assunto tem que iniciar ali na infância. Durante a infância, a criança ela tem que aprender que o meio ambiente é importante para a existência da vida na Terra, que ele tem que ser preservado, que a gente tem que não
exagerar no uso indevido da água, a gente tem que falar para a criança sobre o aquecimento global. Para quê? Para que quando essa criança cresça, para que ela passe toda a sua infância sendo conscientizada sobre a importância desse assunto, e quando essa criança cresça, quando ela se tornar um empresário, quando ela se tornar algum político, quando ela se tornar alguém importante na sociedade, ela venha usar esse poder que ela tem, seja como empresário ou como político, influenciando em políticas públicas para preservar o meio ambiente. Então, quando você planta uma semente, né, você ensina para a criança desde cedo sobre a importância da preservação ambiental, ela vai crescer com essa conscientização e ela vai, então, futuramente, na fase adulta, quando ela tiver mais influência sobre a sociedade, ela vai estar podendo criar políticas, então, para que isso venha a se tornar realidade. A criança, os jovens, né, os adolescentes, eles precisam estar com a sua voz tem que ser ativa, né, em discussões a respeito de ideias e políticas que possam ser adotadas para que a gente possa preservar o meio ambiente, para que a gente possa ter uma qualidade de vida mais sustentável no planeta onde a gente vive. E outra questão interessante que é discutida na seção 3 é sobre o papel das autoridades, né, políticas na implementação da Agenda 21, ou seja, os vereadores, o prefeito, os governadores e o presidente da República, essas autoridades, elas precisam fazer com que ali dentro da sua esfera de poder essas políticas se tornem reais, para que não fique apenas no papel, como eu disse antes, né? Para que essas políticas sejam implementadas, as autoridades, através de projetos de lei, através de requerimento e uma série de outras formas, elas possam vir a fazer com que essas políticas sejam adotadas dentro da sua esfera, ou seja, no país, no estado e no município. Seção 4, pessoal. A última sessão fala sobre os meios de implementação da Agenda 21 e sobre o papel da ciência e de entidades governamentais e não governamentais. Os temas do capítulo são recursos e mecanismos de financiamento, transparência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e fortalecimento institucional, a ciência para o desenvolvimento sustentável, promoção do ensino da conscientização e do treinamento, mecanismos nacionais e cooperação internacional para o fortalecimento institucional dos países em desenvolvimento, arranjos institucionais internacionais, instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais e informação para a tomada de decisões. Desenvolvimento sustentável. Mas afinal de contas, pessoal, o que é o desenvolvimento sustentável? Se você tem atenciosamente acompanhado essa aula teste, no momento você já tem uma ideia do que é o desenvolvimento sustentável. Porém, nesse tópico eu irei abranger, eu irei falar de uma forma mais profunda sobre o desenvolvimento sustentável para que vocês possam entender e conhecer mais sobre o que é isso. De acordo com alguns pesquisadores, né, a principal definição de desenvolvimento sustentável é que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, olha, a gente produz muito, consome muito, em excesso. A gente tem as nossas necessidades, a gente extrai certas matérias-primas, certas riquezas da nossa natureza para nós, para nosso uso. Mas se a gente fizer isso em excesso, se a gente extrapolar, se a gente não tiver um limite, a gente pode comprometer as gerações futuras, porque as gerações futuras também terão as mesmas necessidades que nós. Porém, se elas não tiverem mais esses recursos, será impossível elas viverem. Então, a gente precisa suprir as nossas necessidades, ou seja, a necessidade dessa geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras, as dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e de todos aqueles que vierem depois. O conceito de desenvolvimento sustentável é novo, pessoal. Ele surgiu em 1983, criado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. Princípios do desenvolvimento sustentável são eles: o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação ambiental. Então, pessoal, o que vem a ser o desenvolvimento econômico sustentável? O desenvolvimento econômico sustentável ele está ligado à questão econômica do ponto de vista de que as empresas elas precisam crescer, elas precisam se expandir, elas precisam sim haver
desenvolvimento tecnológico cada vez maior, porque é importante, é necessário, porém, ao mesmo tempo, isso não pode prejudicar a natureza. Quando a gente fala em economia sustentável, a gente está falando de uma economia que vai gerar um determinado número de consumo e produção da população que não venha prejudicar o meio ambiente nem mesmo a qualidade de vida aqui na Terra. Portanto, eu já até gostaria de... E tem essa imagem aqui que vai ajudar muito vocês, que é uma questão que eu quero deixar para vocês pesquisarem. Veja só essa imagem, analise bem ela. Essa imagem é uma imagem onde o mundo ele está verde, né? Por quê? Porque é um mundo onde o desenvolvimento econômico ele é sustentável. Você vê nessa imagem o quê? Crianças soltando pipa, um homem andando de bicicleta, uma mulher regando ali a sua planta, você tem um rapaz passeando de cachorro, você tem uma pessoa sentada no banco, você tem um mundo ali como um todo, né? E só que esse mundo aqui, ele não prejudica o meio ambiente, ele é sustentável. Aí eu te pergunto, por que ele é sustentável? O que nessa imagem evidencia um mundo sustentável, um ambiente sustentável? E outra pergunta mais importante ainda, que é para que vocês pesquisem, eu ainda vou explicar mais à frente porque que eu estou pedindo isso, é quais são as práticas ou quais são as políticas que devem ser implementadas para que nós venhamos a ter um desenvolvimento econômico sustentável. Por que eu estou pedindo isso para vocês, pessoal? Para que vocês possam pesquisar mais a fundo sobre esse tema, porque esse tema é um tema importante. Porque a sua curiosidade será aguçada, você irá pesquisar sobre esse tema, e ao pesquisar sobre esse tema, você irá possuir uma certa gama de informações que vai fazer com que seja possível que você possa estar passando isso para os seus pais, estar passando isso para os seus irmãos, para os seus tios, para os seus colegas, para que esse conhecimento não fique apenas preso a você. O meu objetivo aqui nessa aula não é apenas te conscientizar vocês sobre o meio ambiente. Eu tenho certeza, inclusive, que vocês já devem ter uma boa conscientização, uma boa base sobre isso. Mas para que você venha ter métodos, né, e formas de conscientizar as pessoas ao seu redor. Para que você possa ser esse elo, para que você possa ser essa fonte de transmissão de conhecimento a respeito desse assunto que está sendo tratado nessa aula. Tá bom? Então, quando alguém perguntar para você sobre desenvolvimento econômico sustentável, ele é, por exemplo, há algumas empresas que elas recebem um selo chamado selo verde. O que vem a ser o selo verde? É uma gratificação, digamos assim, um reconhecimento de que aquela empresa ela age dentro das normas ambientais, ela não agride o meio ambiente. Ela se expande, ela cresce, mas não agride o meio ambiente. E isso é uma forma de você reconhecer que aquela empresa está trabalhando em prol do seu crescimento pessoal, mas também do bem da natureza, do bem da sociedade como um todo. Então é importante que nós estudemos sobre esse assunto e que nós venhamos a conhecer mais e mais formas e métodos de desenvolvimento econômico sustentável. Desenvolvimento social, pessoal. Alinhado à questão do desenvolvimento econômico, vem o desenvolvimento social. Mas o que vem a ser o desenvolvimento social? O conceito mais comum sobre desenvolvimento social se refere tanto ao capital humano como ao capital social de uma sociedade. Ele significa e consiste em uma evolução ou mudança positiva nas relações entre os indivíduos, grupos e instituições de uma sociedade, sendo o bem-estar social o seu projeto futuro. Então, pessoal, um dos grandes objetivos aqui do desenvolvimento social é o quê? É trazer o bem-estar social para a sociedade. E isso só é possível se houver uma política de mudança positiva na relação entre o indivíduo, todos os grupos e instituições dessa sociedade. Basicamente, o desenvolvimento social ele é entendido como um processo de melhoria da qualidade de vida de uma sociedade. Considera-se uma comunidade bem alta de qualidade de vida quando seus habitantes vivem dentro de um cenário de paz, liberdade, justiça, democracia, tolerância, equidade, igualdade e solidariedade. Tem amplas e recorrentes possibilidades de satisfação de suas necessidades e também poder integrar e também de poder empregar suas potencialidades e saberes com vistas a conseguir uma melhoria futura em suas vidas, em termos de realização pessoal e da sociedade em seu conjunto.
Então, pessoal, se alguém perguntar para você o que é o desenvolvimento social, o desenvolvimento social, ele é aquele desenvolvimento que tem como vistas melhorar as condições de vida da sociedade. A gente vê que na nossa sociedade, ela existe muita desigualdade. Vou falar aqui da questão econômica, mas que tem tudo a ver, vocês vão entenderem. E essas desigualdades fazem com que haja um certo atrito entre os diferentes grupos da sociedade e também as instituições. Portanto, pessoal, é de extrema importância que para que nós venhamos a viver em uma sociedade onde haja o desenvolvimento social necessário para uma vida sustentável de qualidade, é necessário que haja o que nessa sociedade? Paz, tolerância, justiça, equidade, solidariedade, para que nós possamos vir a caminhar juntos em prol de um único objetivo, que é a qualidade de vida do ser humano na Terra. Espero que vocês tenham entendido sobre isso e eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. E vocês não vão responder essa pergunta para mim, é claro, esse meu objetivo, como eu disse, é de fazer vocês pesquisarem mais sobre o assunto. Gostaria que vocês me dessem exemplos de uma sociedade onde há um desenvolvimento social adequado. É importante essa pergunta para que vocês possam traçar o paralelo entre uma sociedade com desenvolvimento social e a sociedade atual em que você vive. Será que a sociedade que nós estamos vivendo ela é assim? Será que nós temos desenvolvimento social? E o que nós devemos fazer para que o desenvolvimento social se torne realidade em nossa sociedade? Conservação ambiental. A conservação ambiental ela pode ser caracterizada como um conjunto de ações que visam ao uso consciente da natureza, respeitando de forma harmoniosa a renovação dos recursos naturais com sua utilização baseada na sustentabilidade. A preservação ambiental, muitas vezes confundida com as ideias conservacionistas, protege a natureza de modo a deixá-la intacta, ou seja, sem a interferência humana. O termo conservação ambiental é utilizado para expressar ideias de uso sustentável, por exemplo, da água e do solo, procurando garantir o equilíbrio entre as atividades humanas e a renovação dos recursos naturais. Isso tem muito a ver, pessoal, essa questão da conservação ambiental, sobre aquilo que a gente vem falando, que é sobre você usar os recursos naturais, tanto o solo, como a água, como os demais recursos, de uma forma racional e não irracional. Não a termos uma extração violenta dos recursos do meio ambiente a ponto de haver consequências negativas que vão acarretar aí coisas muito ruins para a vida na Terra. Então, quando a gente fala de conservação ambiental, nós estamos falando sobre maneiras de a gente poder adequar o crescimento com o desenvolvimento sustentável, ou seja, que haja um equilíbrio entre as atividades humanas e a renovação de todos os recursos naturais que nós temos aí na Terra. Então, pessoal, o que vem a ser o desenvolvimento sustentável? Né? Como eu disse, ele é um desenvolvimento capaz de suprir a necessidade da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. O desenvolvimento sustentável ele tem alguns objetivos. São ao todo 17 objetivos. Em 2015 foram definidos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Eles deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional até 2030. O que significa, pessoal? Lá no ano de 2015, há 5 anos atrás, foram definidos 17 tipos de objetivos de desenvolvimento sustentável e esses objetivos eles devem orientar as políticas nacionais dos países até 2030, ou seja, até a próxima década. Mas quais são esses objetivos? Esses objetivos são a erradicação da pobreza, a erradicação da fome, a saúde de qualidade, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energias renováveis, empregos dignos e crescimento econômico, inovação em infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo irresponsável, combate às mudanças climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz e justiça, parcerias pelas metas. Pessoal, eu gostaria de falar aqui sobre cada um desses pontos de uma forma bem resumida, até para o vídeo não ficar muito longo e vocês poderem compreender de uma forma melhor sobre esses assuntos.
A gente já falou sobre a questão da pobreza e é interessante que aqui o primeiro objetivo ele não fala sobre combater a pobreza, ele fala sobre erradicar. O que significa erradicar? Significa acabar. A gente não está falando assim, vamos reduzir, vamos diminuir. Não, acabar com a pobreza. Para que haja qualidade de vida no mundo onde nós vivemos, a pobreza não pode existir. Tá bom, pessoal? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que nós devemos fazer para acabar com a pobreza? Quais são as políticas públicas feitas por estados, municípios, ONGs, e até mesmo o que a própria sociedade como um todo pode fazer para que nós possamos acabar com a pobreza? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês aí pesquisarem. Segundo ponto, erradicação da fome. Nós falamos sobre essa questão porque tem muito a ver com a questão da pobreza, né? A pobreza ela gera a fome, a falta de alimento. E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando sobre a busca por uma qualidade de vida melhor no planeta onde nós vivemos. E uma vida com qualidade não tem como você ter vida com qualidade se houver fome. Então a fome ela também tem que ser combatida. E aqui diz, erradicação da fome, ou seja, fim da fome no mundo. Saúde de qualidade. A gente precisa ter um sistema de saúde de qualidade no país onde vivemos, na nossa cidade, no nosso estado, para que nós venhamos a ter, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Para aqueles que precisam, né? Para aqueles que necessitam, pessoas idosas, crianças, adultos, ou seja, toda a sociedade como um todo. O quarto objetivo é a educação de qualidade. Educação de qualidade ela é extremamente importante para o crescimento profissional e intelectual do indivíduo. Portanto, é necessário que nós venhamos trabalhar de uma forma árdua como sociedade para que a educação de qualidade possa ter acesso a todos, para que todas as pessoas da nossa sociedade, sejam elas ricas, pobres, brancas ou negras, independente da classe social, da cor da pele, elas venham a ter acesso a uma educação de qualidade, porque é através da educação de qualidade que nós conseguimos ter acesso a uma qualidade de vida melhor. Se você tem uma educação de qualidade, consequentemente você vai para a universidade, consequentemente você se forma, consequentemente você tem um bom emprego e você pode dar para sua família e para as futuras gerações uma qualidade de vida melhor. Objetivo número 5, igualdade de gênero. Como nós falamos, a mulher ela precisa continuar tendo o seu papel ativo na sociedade, ela precisa ter cada vez mais espaço para poder dar a sua opinião, para trabalhar, ela precisa ter os mesmos direitos que os homens no emprego, ela tem que receber o mesmo salário, ela tem que ter o mesmo tratamento, para que nós possamos viver em uma sociedade cada vez mais harmoniosa. É extremamente necessário que se combata o machismo e se combata qualquer tipo de diferenciação entre homem e mulher, porque ambos precisam ter os seus direitos iguais na sociedade. O objetivo número 6 fala sobre água limpa e saneamento. E essa é uma questão que o brasileiro sofre muito lá nos rincões do nosso país. A gente tem muitos problemas e deficiências na falta de estrutura do saneamento básico e água limpa. Infelizmente, no nosso país, e isso também é uma realidade em vários outros locais do mundo, que é a questão da falta de água potável, a falta de um saneamento básico de qualidade. Isso acarreta inúmeros problemas para a saúde da pessoa, porque, pessoal, todos esses 17 pontos aqui, todos esses 17 objetivos, cada um abrange o outro, cada um tem ligação com o outro. É impossível uma pessoa que toma uma água que não é potável ter o terceiro objetivo, que é a qualidade de vida. Então, para que essa pessoa tenha uma saúde de qualidade, ela precisa ter acesso a uma água potável, ela precisa ter acesso a um saneamento básico, ela tem que ter certas condições básicas para que ela tenha o básico para se ter uma vida digna aqui na Terra. Energias renováveis, que é o objetivo número 7, que é como a gente falou, as empresas elas precisam então parar de emitir CO2, parar de emitir gás carbônico para a atmosfera e começar então a trabalhar com tecnologias renováveis, ou seja, tecnologias que são ambientalmente saudáveis, que não vão agredir a natureza. 8. Empregos dignos e crescimento econômico. É necessário que as pessoas elas possam ter cada vez mais oportunidades, independente da sua classe social, independente da cor da sua pele, independente do seu gênero. Se a pessoa ela tem que ter o objetivo, a oportunidade de crescer, a oportunidade de se tornar alguém na vida, de crescer economicamente, de crescer socialmente, entendeu? E isso só é possível se todas essas coisas que nós estamos estudando aqui, se todos esses 17 objetivos vierem a se tornar uma realidade.
9. Inovação e infraestrutura. Esse é um problema que países emergentes, né, inclusive o Brasil é um país emergente ou país em desenvolvimento, que sofrem com a falta de uma boa infraestrutura. Principalmente quando a gente fala de estradas, né, aí tem uma imagem aí que se remete a uma estrada, né, o trânsito, a gente precisa trabalhar muito com isso, porque quem viaja sabe o quanto a gente sofre, mas não só relacionado às estradas, mas a estrutura como todo o nosso país e dos países emergentes precisam melhorar para que nós venhamos a ter uma qualidade de vida melhor e que o acesso das pessoas do ir e vir tenha mais qualidade. Redução das desigualdades. Quando a gente falou lá no primeiro objetivo e no segundo, né, que o primeiro fala sobre a erradicação da pobreza e o segundo sobre a erradicação da fome, tudo isso é com consequência da redução da desigualdade. Você não vai acabar com a fome da noite para o dia, você não vai acabar com a pobreza da noite para o dia. Isso só é possível se a gente tiver a redução da desigualdade social. E a única maneira de a gente ter uma redução da desigualdade social é através do quê? É através do aumento de oportunidades que as pessoas elas possam vir a ter durante a sua vida aqui. Por exemplo, quando a gente dá uma olhada aqui no objetivo número 4, educação de qualidade. Se uma pessoa tiver educação de qualidade, provavelmente ela vai conseguir crescer na vida. E aí ela vai ter o que pede o objetivo número 8, que é emprego digno e crescimento econômico. Para que essa pessoa ela tenha um emprego digno, um crescimento econômico, ela precisa de educação de qualidade. Para ela ter uma educação de qualidade, ela precisa do quê? Ser bem alimentada. Então não pode haver erradicação da fome, nem mesmo tem que haver a erradicação da fome, ou seja, a fome não pode existir, e a pobreza também tem que ser erradicada. Ou seja, essa pessoa precisa estar vivendo em um ambiente onde haja toda uma estrutura que forneça a ela a possibilidade de crescimento. Então, a desigualdade social ela passa por tudo isso que a gente vem falando. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque todos esses 17 objetivos aqui, cada um tem uma ligação com o outro. Vamos continuar. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. O que vem a ser uma cidade ou comunidade sustentável? Há uma imagem que eu coloquei aqui no vídeo, né, de várias usinas, né, de várias indústrias, né, emitindo gás carbônico para a atmosfera. E quando a gente fala de cidade e comunidade sustentável, a gente está falando do oposto a essa imagem. O que vem a ser? Por exemplo, quando você vê na internet ou na TV imagens, vídeos da poluição em São Paulo, da poluição em Pequim, você vê a cidade ali toda coberta de fumaça, aquele ar ali que está sendo respirado por aquelas pessoas vai trazer consequências negativas para a saúde daquelas pessoas. E para que você tenha saúde de qualidade, como diz o objetivo 17, é necessário que a pessoa ela vive em um ambiente onde ela vá respirar um ar limpo e não um ar aí poluído com um excesso de gases aí tóxicos que vai causar um problema muito ruim para a saúde dela. Então, é necessário que essas pessoas elas vivem em cidades e comunidades que são sustentáveis, que não emitem CO2, que têm um padrão de vida sustentável adequado, para que essas pessoas possam viver com saúde digna. Então, se você comparar uma pessoa que mora no interior e uma pessoa que mora em São Paulo ou em uma grande cidade como Pequim, você vai perceber que no interior a vida é mais saudável, porque não tem tanta emissão de gás carbono quanto tem nessas cidades grandes, nessas grandes metrópoles, megalópolis que tem por aí. Então, a qualidade de vida de uma pessoa que mora no interior, em uma cidade que tem muito contato com a natureza, muita árvore, né, é uma qualidade de vida do ponto de vista da saúde muito maior. 12º objetivo, consumo responsável. A gente tem que produzir de forma responsável e também consumir de forma responsável, ou seja, não consumir em excesso, ok? Porque isso gera um desequilíbrio em tudo isso aqui que a gente está falando. E isso vai acarretar em consequências negativas para a natureza e também para o desenvolvimento social de onde a gente vive. Combate às mudanças climáticas. A gente tem que combater o aquecimento global, combater a questão do efeito estufa, combater essa questão da emissão de gás carbônico, trabalhar com energia renovável. 14º, vida embaixo da água. Proteger os mares, os oceanos, as zonas costeiras, proteger a vida dos animais que vivem ali nos oceanos, porque são importantes para a existência também da vida na Terra.
Vida sobre a Terra, ou seja, proteger cada uma das espécies de seres vivos que vivem aqui na Terra, não degradar o meio ambiente, proteger os animais, trabalhar para não permitir a extinção de espécies que são extremamente importantes para o nosso ecossistema. 16º objetivo, paz e justiça. Uma sociedade sustentável, ela só pode ser uma sociedade sustentável, uma sociedade ela só pode ser sustentável, perdão, se houver paz e justiça. A paz, ou seja, o fim da guerra, e a justiça, que pune quem comete infração, são elementos extremamente importantes em uma sociedade onde se há o desenvolvimento sustentável e onde se há uma qualidade de vida melhor. 17º, parcerias pelas metas, ou seja, deve haver parcerias entre a sociedade, o governo, as autoridades, as empresas, todos juntos, todos os setores da sociedade, eles precisam estar juntos, eles precisam estar unidos em busca do desenvolvimento sustentável e em busca de fazer com que tudo o que nós falamos aqui, em que todos esses objetivos se tornem realidade. Pessoal, além das questões que eu deixei para vocês ao decorrer do vídeo, também deixei algumas questões para vocês responderem que estão ligadas aí ao texto que foi dito e a tudo que foi falado nesse vídeo de hoje. Vamos lá, são 9 questões que eu deixei para vocês e eu espero que vocês possam estar respondendo essas questões porque foi um pedido da professora. Questão número 1. Em qual ano ocorreu a cúpula da Terra? Questão número 2. Quais foram os objetivos da cúpula da Terra? Questão número 3. Qual cúpula deu origem à Ordem Ambiental Internacional? Questão número 4. O que é a Agenda 21? Questão número 5. Quais os objetivos da Agenda 21? Questão número 6. Quantas seções e capítulos contém a Agenda 21? Questão número 7. O que é desenvolvimento sustentável? Questão número 8. Quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável? E questão número 9. Quais são os 17 princípios do desenvolvimento sustentável? Pessoal, eu tenho certeza que se você prestou atenção nessa aula, se você observou bem tudo que foi falado, você consegue tirar de letra aqui e responder com muita facilidade essas perguntas. Porém, caso você tenha alguma dúvida, caso você não tenha entendido algo, volte o vídeo, assista de novo, repita ele quantas vezes for necessário, porque a memorização é a mãe do conhecimento. E caso mesmo assim, mesmo repetindo o vídeo, mesmo assistindo ele diversas vezes, mesmo voltando aqui para ver algo que você talvez não tenha entendido bem, se você não tiver entendido, você pode estar perguntando, porque nos comentários eu estarei respondendo. E caso eu não possa responder, a professora também estará respondendo. Pessoal, um forte abraço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima oportunidade. Um forte abraço a todos e bons estudos.